Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Horizonte o professor Wellington Teodoro da Silva. Ele é professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião, onde trabalhamos conjuntamente, e esse programa Religário é um projeto de extensão, inclusive. Falando sobre projetos de extensão, né, há outras preocupações no âmbito da extensão lá no programa, projetos de pesquisa, financiamento, bolsas. Como é que a gente podia falar desse modo de organização do programa? Sim, a extensão universitária tem sido uma preocupação, é sempre uma preocupação forte, né? Esse programa aqui é um sinal disso, né? É sinal disso. Para além de uma preocupação local com a extensão universitária, esse tema ele nos impõe a realização de uma utopia brasileira, que é a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, também no nível da pós-graduação. Na graduação ainda não existe algo que nós podemos dizer que está plenamente realizado aquilo que a Constituição diz e a LDB diz sobre a indissociabilidade, né? E no nível da pós-graduação ainda está mais distante ainda, né? A pós-graduação se ocupa sobretudo com a pesquisa, né? E é um desafio, né? Como pensar a extensão universitária no nível da pós-graduação. Como fazer isso sem fazer algo impossível, que é acrescentar mais trabalho para os professores que são professores de programas de mestrado Sim. e doutorado, que já são extraordinariamente sobrecarregados, né? Tanto das particulares quanto das públicas, são pessoas muito sobrecarregadas, né? Então, como inserir a extensão universitária sem que ela represente um peso maior nas tarefas dessa pessoa? Então, tem sido pensado nesse sentido. A questão se coloca como desafio, que é um desafio ainda não resolvido na universidade brasileira, mas não está resolvido em nossa universidade, não por falta de inteligência ou por falta de boa fé, de boa vontade, mas por uma questão de tempo. Nós tivemos um regime de exceção que nós não podemos nunca cansar de lastimar, que foi o período de 64 a 85, que foi um profundo golpe também na inteligência brasileira, também na vida intelectual do Brasil. Foi um profundo golpe na universidade brasileira, né? O professor estuda as questões, né, relacionadas ao golpe de 64. Sim. Que outras pesquisas, não são desenvolvidas? Não que tipo de financiamento? Não há financiamento público nas pesquisas do programa? Sim, existem pesquisas financiadas pelo CNPq, pesquisas financiadas pela FAPEMIG e também pesquisas financiadas pelo interno da universidade, né? Que é o Fundo de Incentivo à Pesquisa da Universidade, que também mantém um fundo para projetos de extensão universitária. Sim, sim. Então, os projetos de pesquisa que acontecem... Tem o fomento das agências estatais de pesquisa. Há um bom programa de bolsas que atende o programa, bolsas públicas como FAPEMIG e CAPES, não é? Isso é importante, repercutiu positivamente, né, na participação dos alunos, inclusive na procura pelo mestrado, nesse caso? Existem as bolsas, agora com a nota 4, há um aumento, né, da quantidade de bolsas. Eu diria que... Eram 10 bolsas no passado, imagino que agora deve ir para 13 ou algo 13, assim. Né? Entram 20 candidatos, abrem 20 vagas e entre 10 e 13 bolsas é um número razoável, né? Embora isso esteja dividido em cada ano, então seriam 5, 6 por ano. Sim, alguma coisa nesse sentido, né? É claro que o ideal seria bolsas para todos, né? E condições de trabalhos para todos, assim, mas
nós, quando eu digo aqui, não digo nós na PUC, mas nós na Universidade Brasileira estamos caminhando nesse sentido, né? Quem nos assiste agora, assim, quem sabe, né, vou fazer ciência da religião, vou começar pela especialização, vou depois seguir no mestrado e eventualmente vou inclusive fazer o doutorado, né? Como você disse, para breve se espera o doutorado em ciência da religião na PUC Minas, algo que está sendo mais ou menos planejado para 2016. Exato. Né? Pelo menos é o que se anuncia, né, na Pró-Reitoria de Pesquisa. O que é que pode esperar do ponto de vista profissional? Além do ponto de vista acadêmico, está muito bem claro, explicado. Né? Toda a entrevista da semana passada, a entrevista anterior e a de hoje ajuda bem a entender o ambiente acadêmico do cientista da religião, o seu fazer acadêmico, suas preocupações. Mas do ponto de vista profissional, como é que você apresenta, né, para quem se interessa, né, esse campo de atuação na ciência da religião? Olha, o campo de atuação nas ciências da religião, ele não escapa às demais áreas das humanidades, né? É um campo onde a pessoa trabalhará, caso não vá para a docência, ela se... Mas a docência é um lugar. É um lugar, a docência é um lugar, e é um lugar muito bem, que recebe muito bem esses profissionais, né? Ela poderá trabalhar também em assessorias, né? Em administrações de planejamento de escolas católicas e protestantes, escolas confessionais. Penso que até no próprio Estado, né? Quando houver a demanda do tema religião, que é sempre crescente, né? Sim. É só ver a imprensa, como a imprensa tem noticiado as questões religiosas no nosso parlamento, né? É um campo... E nós ressentimos da falta, não, de pessoal qualificado, né, para acompanhar, né, toda essa demanda no âmbito da mídia. Felizmente, né, vários dos nossos colegas estão sendo chamados, mas a gente ainda sente que tem um fundo de muita desinformação no trato da questão da religião, que esse profissional poderia contribuir. Sim, né? No campo da comunicação estamos falando. No campo da comunicação, nas próprias estruturas do Estado, nas ONGs. O tema religião, ele é um tema de alta relevância e nós caímos numa armadilha iluminista, que o iluminismo tem luzes poderosas, mas luzes poderosas também projetam suas sombras, né? Então nós... Quando você fala de assessorias, né? Desculpa, eu lhe interrompi, né? Você ia falar sobre o iluminismo. Quando nós falamos de assessoria, eu me lembro que no segundo semestre de 2013, a Secretaria de Direitos Humanos lançou um edital e várias pessoas participaram, inclusive as associações também indicaram nomes, para compor um quadro para, ali no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, acompanhar as questões da diversidade religiosa. Inclusive, um professor de programa de pós-graduação em Ciências da Religião, Gil Braz Aragão, né, foi um dos escolhidos, parece que é um grupo pequeno, mas muito qualificado. É um sinal de que é possível fazer uma assessoria até no âmbito público, né, dessa questão. Sim, seguramente. E o que mais, professor, poderíamos ver como campo de atuação? Falava de empresas. Se as empresas também precisam do profissional que compreenda essas questões relacionadas à religião, como poderia ser isso? É interessante pensar que o profissional de ciências da religião, ele não estuda apenas religião. Você imagina um psicólogo que trabalhe, que tenha feito uma dissertação, uma pesquisa de mestrado sobre Jung, religião. Tá? Ele vai adensar a sua capacidade de psicólogo, não é? Um historiador, um graduado em História, que vai estudar a história da ação católica em Minas Gerais, por exemplo, né? Ele vai ser um mestre em ciências da religião, mas vai ter também potencializado a sua função de historiador. Então, o curioso das ciências da religião é que ela nunca é apenas as ciências da religião. Ela está sempre no hífen, numa relação com outra área, não é? Então, um sociólogo, um psicólogo, um filósofo, ele amplia o seu leque de intervenção, né?
carregando nesse leque de intervenção a sua formação de base das ciências humanas. Com a licença daqueles colegas, né, que entendem que os cientistas da religião exclusivamente se ocupam da religião. Aí já seria um fenomenólogo, né? Eu não compreendo. Eu compreendo que a religião possa ser um objeto em si, mas eu reivindico também o direito de compreendê-la na relação com outras dimensões do humano. É só para deixar constar que esse debate ele é bastante intenso. Professor Wellington, muito obrigado pela sua participação nos programas Religare, que trataram, né, sobre o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Espero vê-lo em breve. Muito obrigado. O programa Religare, ele é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página desse programa, que é pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião. Até lá!